A vida geralmente é cheia de altos e baixos. Há momentos em que até aquela única coisa que te restou é tirada de você. E é nesses momentos em que a gente pensa que não tem mais saída, que você olha os quatro cantos, não tem quem te ajude, não tá ali vendo qual a solução. Aquele momento de desespero, aquele sentimento de perca, e aí você fica, o que eu faço agora? Eu te convido a conhecer um Deus, que ele é o mesmo Deus da Bíblia. Ele é o mesmo Deus do passado, o poder dele não mudou. É um Deus que abre o mar, é um Deus que te alimenta, é um Deus que te sustenta, é um Deus que se importa com você, que se importa com a sua dor, que sempre está olhando para você e estende a sua mão para te socorrer. É um Deus que sempre ouve a tua oração. Não importa se a sua oração está em pensamento, se você está verbalizando ou se somente lágrimas escorrem do seu rosto. Eu te convido a conhecer mais uma história em que parecia que tudo era impossível, em que não tinha mais o que fazer. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, versículo 11. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Em um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão, como se aproximasse da porta da cidade. Eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Olha a grandiosidade do poder de Jesus, Filho de Deus. Jesus não estava na programação dele fazer esse milagre nesse caminho. Só que, no meio do caminho, ele passou por uma cidade chamada Naim e ele se deparou com uma numerosa multidão em um cortejo fúnebre. Estava se passando ali na frente dele um caixão do único filho de uma viúva. Preciso que você entenda o contexto histórico da época em que uma mulher, quando ela ficava viúva, ela já estava desamparada no contexto da sociedade. Não tinha direito a bens, nem nada, estava sem nada. E o único que podia manter os bens da família ali com ela, cuidando dela, seria seu filho homem. Aí o que acontece? Ela só tinha um único filho, já era viúva, e esse único filho dela morreu. E aquela multidão toda ali vendo o pior momento da vida daquela mulher. Pense o quanto eles estavam ali, muitas vezes julgando, criticando, muitas vezes já olhando para ela como se ela já não tivesse utilidade, como se ela já não tivesse, né, mais serventia, não fizesse mais parte da sociedade, porque não tem um homem provedor dentro de casa. Peço que você entenda o contexto da época. É uma situação de quê? É uma situação em que tudo acabou. A esperança acabou. A única esperança dela estava sendo ali, carregado naquele caixão, para ser sepultado. Só que aí que você tem que entender que no pior momento de todos, apareceu Jesus. E Jesus, ao vê-la chorando, nossa, eu acho lindo, porque ele falou: Não chores. É como se ele falasse: Eu cheguei, eu estou aqui, eu vou te ajudar. E ele se compadeceu dela. E aí tocou no esquife, que é o caixão, e ordenou e falou: Jovem, eu te mando, levanta-te. Essa palavra levanta-te foi suficiente para aquele corpo morto voltasse a ter fôlego de vida. E o jovem se sentou e começou a falar e está ali, ressuscitado. Eu quero te apresentar um Deus que ressuscita sonhos. É um Deus que ressuscita, que traz de volta tudo aquilo que você perdeu. Aquilo que era para ser uma vergonha, aquilo que era para ser uma grande perca, aquilo que era para ser sem saída, eu te falo que Jesus é a sua saída.
Novamente, apresente tua causa a Jesus, ore hoje e fala e chora aos pés dele, porque ele te consola. Ele é a solução que você está buscando. É ele a porta, é ele o caminho. Convido você a continuar nos acompanhando, aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Curta esse vídeo, compartilhe, comente aqui embaixo e eu te aguardo. Até a próxima.